bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. 04 é transão. Fala, meus brothers and sisters! Estamos começando mais um programa Rolê CL da manhã desta segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026. São 11 horas e 34 minutos. Estamos ao vivo nos canais do ICL Notícias, nos canais de Eduardo Moreira. Estamos na reprise do rolê antes do ICL Calvo e Criança. Estamos também em qualquer momento da existência humana na Terra, nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Privacy, onde quer que você esteja assistindo este programa neste momento. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindos com X. Você no nosso programinha. No programa de hoje, é claro que falaremos sobre os temas crocantes desta segunda-feira. Vamos falar sobre... cadê? Achei. Vamos falar sobre a Austrália bloqueando conta de crianças. Sobre a Luciana Gimenez, morre um ícone da TV brasileira. O Super Pop vai morrer. Luciana Gimenez demitida. Argentina racista presa em Copacabana, ou em Copacabana, em Ipanema. A final da Copa Africana de Nações que deu quebra-pau. E é claro que falaremos sobre BBB, caso de polícia de novo. Lembra do participante que falamos aqui na semana passada, que era meio maluco? Pois ele não é só maluco, ele é maluco e criminoso. O assédio cometido pelo Pedro no Big Brother antes de se eliminar do programa. Tema importante nesta segunda-feira, falar sobre assédio, violência sexual, falar sobre esse assunto. Por isso que eu sempre falo que o Big Brother não é só um programa, ele é um espelho da sociedade e faz com que a gente debata temas importantes aqui neste programa e no país. Não é isso, meu pequeno Vitão? Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, William. Tudo muito bom? bonita sua camisa de hoje, Vitão. Muito bonita. Ah, muito obrigado. Acho que combina com a sua. Bonita. Acho que a gente veio A combinando gente veio com a hoje. mesma. É isso, vamos lá nessa segunda-feira cheia de emoção. Vitão indica de hoje. Ó. Claro. Não tô deixando Fica falar atrapalhando aqui, mais o William. Vitão, tranquilo. Não, tranquilo. nem tô ao vivo, nem tô com o microfone aqui. Tá A tranquilo, Larissa fica à vontade atrapalhando, vocês aí. Mas tudo bem. Vitão indica de hoje. Trouxe uma dica de um álbum muito bom, um álbum de verão pra galera. O álbum 2, do Lucas Carlos. Muito bom, rapzinho romântico, R&B, coisa pra você ouvir com seu mozão. Divertidíssimo, recomendo a todos. Bom dia. Bom dia, Vitão. Ó, eu tenho uma dica também. Não estreou ainda, vou dar dica antes da estreia. O Vitão dá dica de coisa que estreou em 94, eu dou dica antes de estrear. Vai chegar a série Heated Rivalry. Você já viu essa série, Vitão? Já ouviu falar? Não. É uma série de 2 jogadores de hóquei profissional, craques, assim, da NHL, né, da Liga de Hóquei dos Estados Unidos, que acabam tendo um relacionamento. E aí é um debate bacana sobre homofobia no esporte, que é um debate que a gente faz aqui no Brasil. O hóquei ainda é um esporte ainda mais, né, de força física, força bruta. Não estreou no Brasil ainda, eu baixei no Torrent, porque eu queria ver a série antes de estrear aqui. Ela é baseada em um livro chamado Rivalidade Ardente, da Rachel Reid, que é Heated Rivalry em português. Ela vai estrear no dia 5 de fevereiro aqui no Brasil. Vai estrear na HBO. Então, só para vocês já colocarem na agenda aí. Baita série boa. E que se não quiser esperar, faz que nem eu, baixa no Torrent e assiste no Torrent. Quem é a minha rivalidade ardente deste programa? É ele. O pequeno, já tô ouvindo sua risadinha já. É o pequeno Lucas Rocha. Tudo bem, Luquinhas? Muito bom dia, William De Luca. Muito bom dia, nação rolezeira. Vamos para mais uma semaninha maravilhosa desse janeiro que não acaba nunca, né? Mas eu achei muito curioso você indicar um filme com 2 gays segurando tacos. Mas enfim. É o tipo de cinema que eu gosto. É o tipo de produção artística que acaba... Ardente. me Bem atraindo. ardente. Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Falando em Ardente, Ardente foi um episódio deste fim de semana do Big Brother. Ardente e criminoso! Roda a vinheta. Agradecendo a quem já está assistindo aqui, o Fábio Brito, o Lucimar Martins,
João Grício, a Maiara da Silva, todo mundo que tinha aqui, o Wagner, a Lúcia Pedro. Um grande beijo para vocês que estão assistindo. A Cata Revoltada falou: o Guga foi demitido mesmo, o Lucas Fixo. É verdade. A gente tentou inventar a história de que ele ia participar do Big Brother, mas na verdade é que ele foi mandado pra rua, o Guga Noblar. E aí o Lucas tá no lugar? É verdade? Não sei, vocês vão descobrir nos próximos dias. Dito isso, Lucas Rocha, começando falando sobre Big Brother, e a gente precisa voltar a falar sobre isso. A gente não vai falar sobre Big Brother todos os dias aqui. Não faremos a cobertura da Sônia Abrão e do Pop Time, viu, gente? Não é essa cobertura que a gente está fazendo aqui, mas a gente traz o que a internet está conversando aqui no Rolê CL. E a internet de ontem para hoje só falou neste assunto mais um caso de assédio no Big Brother. O Pedro Espíndola, o Pedro 2 centímetros, deixou o reality show após ser acusado de assediar a Jordana Moraes durante... Não foi acusado, né? Ele assediou mesmo, né? Ele inclusive assumiu. Durante a madrugada do último domingo. Imagens divulgadas pela Globo, inclusive com uma imagem feita pela TechPix da Tecnomania, né? É um programa que tem as câmeras de Full HD, mas essa câmera especificamente era aquela câmera de segurança que você bota em casa, como que é o nome? Intelbras. Ponto cego, né? É a casa mais vigiada e só essa tinha ponto cego. Só essa. Rede Globo, tá dura, dorme, Rede Globo. Compraram aquela câmera da Intelbras, sabe? Aquela que você compra na Black Friday pra botar em casa. Essa câmera que tá ruim, Globo! Puta que pariu. Não pode falar marca? Não pode falar Intelbras? Mas a Intelbras não me patrocina ainda. Mas se você tem interesse em Intelbras. Segundo o relato da Jordana, que é essa que aparece aí de cabelo preto no canto da tela, ele agarrou ela pelo pescoço, insistiu no contato, aí tá ela simulando como foi. Mesmo sem o consentimento, a Jordana contou o que aconteceu para os participantes e aconselharam levar o caso para a produção. Antes de que qualquer coisa fosse feita, Lucas, pela produção, o Pedro apertou o botão de desistência e deixou o programa. E aí, no confessionário, a gente acha que o cara vai falar: não, eu errei mesmo. Tipo, nossa, fiz merda, né? Putz, a menina não queria, não sabia. Ele disse que teria entendido errado a situação. Disse que achou que tinha tido abertura por parte da Jordana. E, além disso... Ele disse, e não é mentira, gente, a gente não pode mostrar o vídeo por motivos óbvios, né, porque é da Globo. Ele disse que a Jordana é muito parecida com a mulher dele, que tá grávida, em casa. Surreal. Depois da saída do Pedro, aliás, e ele falou também que ele tava se segurando há 2 semanas com aquelas mulheres bonitas na casa, um negócio bizarro. Depois da saída dele, o deputado federal, o delegado Bruno Lima, do PP de São Paulo, anunciou que vai apresentar uma denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo ele, o caso configura crime e não deve ficar apenas da esfera do reality show. A própria equipe que administrava os perfis do Pedro nas redes sociais rompeu publicamente com ele. Disseram o seguinte, abre aspas, não há sequer como fazer uma nota de retratação. Se postarem depois de mim ou se simplesmente apagarem, estarão apenas passando pano, Lucas Rocha. Por isso que eu falo aqui, gente, e tem muita gente aqui do nosso público em geral, da esquerda, do campo progressista, que não gosta de Big Brother, acha que é um entretenimento ruim, mas eu acho que é um espaço onde temas importantes da nossa sociedade acabam ganhando repercussão e acabam virando debate público, como, por exemplo, esse tipo de assédio, esse tipo de violência que a Jordana foi submetida por um sujeito que sabia que estava sendo gravado, Lucas. Imagina o que mulheres não são expostas no Brasil inteiro, no mundo todo, todos os dias, quando não tem 500 câmeras gravando, né, Lucas? É a cultura do estupro televisionada, né, William? Eu acho que esse caso do Pedro do Big Brother é basicamente como funciona a cultura do estupro, porque ele, inclusive, depois paga de eu achei que tinha dado abertura, eu achei que tinha isso. Como achou que tinha dado abertura, ele está claramente segurando a porta no vídeo, ele pega ela pelo pescoço. Isso não é dar abertura, ele realmente promoveu aí um ataque de assédio. A gente não consegue ter a imagem completa, mas a gente vê que ele segura a porta por um momento. A forma como ela relata é gravíssima. Ela diz que ele chega ali pegando ela pelo pescoço e tudo mais, sendo que ela foi pegar um aparelho para o cabelo quando entra no confessionário e ele vai atrás dela.
porque ali é um canto mais reservado, que ele achou que ele podia atacá-la sem que os outros soubessem. Não sei o que ele achou quando fez esse ataque, mas é gravíssimo, é muito absurdo essa situação. Que bom que ela também conseguiu colocar isso para fora, conseguiu falar sobre isso, e que, enfim, o Tadeu depois disse que a produção eliminaria ele de qualquer maneira, que isso é inaceitável. A Salazar até falou nas redes sociais, isso não é inaceitável, isso é crime. E não é a primeira vez que acontece esse tipo de episódio dentro do Big Brother Brasil, né? E é isso, como você falou, né, William? Se esses homens atacam as mulheres numa casa televisionada, com sei lá quantas câmeras sendo expostas para o Brasil inteiro, imagina o que não se faz fora das câmeras, né? Imagina o que esse cidadão, esse Pedro, não faz fora das câmeras. E como assim ele diz que não se segurou com mulheres lindas? Que coisa mais nojenta, que coisa mais absurda. Mas é um retrato de como funciona a cultura do estupro, né? E de como se normaliza esse tipo de ataque às mulheres e de como é frequente na vida das mulheres, principalmente esse tipo de assédio sexual que a gente viu aí desse abusador, né, que a gente estava tratando muito, né, as redes sociais estavam tratando muito como um doidinho, não sei o quê, como alguém que era muito novo, que não é muito novo, ele tem 22 anos, se eu não me engano, William. Então, é muito grave esse episódio e eu acho que tem que servir para a gente refletir como sociedade, porque em 2026 episódios como esse continuam acontecendo. E, curiosamente, no Big Brother da Ana Paula, houve caso ali de um debate sobre abuso. A Ana Paula está de volta no Big Brother, coincidentemente, agora né? Em 2026. Pois é, coincidentemente, nos 2 Big Brothers houve episódio aí de abuso, né, muito graves, então. E não eram os únicos, né? A gente teve outros também, o Marcos Hatter, que inclusive depois ficou famosíssimo, depois foi para a Fazenda. Inclusive esse Pedro, ele continua ganhando seguidores, o que é mais assustador ainda. Enfim, eu acho que é um episódio que tem que servir para a gente debater enquanto sociedade que as mulheres não estão seguras. O nosso chat aqui todo comentando este caso, claro, é bizarro, né? Peraí que eu vou tossir, vou fechar o microfone. Vamos bem a semana. Tossiu ou jogou o pulmão fora? A Vanessa Mello disse, ele tem que ser preso já, tem provas gravadas, não tem desculpa. A Mayara falando do faro da Ana Paula, né, que sentiu que esse rapaz aí era um problema. O Pop Ranch falou que com certeza 0% dos assediadores vão mudar por conta do que aconteceu no Big Brother. Eles vão mudar quando eles forem presos. Quando for pra cadeia, muda. A Marilena falou, mania de infantilizar o homem adulto que não sabe o que faz, né, entre aspas. Inclusive tinha gente na casa fazendo isso, né? O Cowboy, a Sara Bolsonaro, todos se juntaram pra falar, não, Edilson Capetinha, não, coitado, é um menino. Não é menino não, gente, 22 anos já sabe o que faz, já viu? Parece o menino Ney, com 78 anos de idade. Aqui o César Augusto falando que precisa reforçar que isso é crime, tanto que ele vai ser certamente indiciado aí. E a Adriana falou quantas vezes uma mulher precisa dizer não para ser ouvida. A gente tem aí mas, Lucas, tem sempre um efeito reverso, né? Acho que um dos principais problemas da internet é que a internet, sempre que aparece alguém desgraçado, aparece fã de desgraçado, né? O fã do goleiro Bruno. Sempre aparece, né? E agora o Pedro tá crescendo nas redes sociais. Tinha 130 mil seguidores antes desse fato. Agora tá com 171 mil seguidores. A Gisele Bicalho... 73. Acabamos de ver aqui. 173. Acabou de crescer um pouco mais. 2.000 em surreal. 2 horas. A Gisele Bicalho, ex-BBB, falou sobre o caso nas redes sociais. Vamos ver o que disse a Gisele. Nós, mulheres, não estamos seguras em lugar nenhum. Nem dentro da casa mais vigiada do Brasil, que é a casa do BBB. O Pedro, participante do BBB 26, acaba de tentar beijar a Jordana dentro do confessionário. O nome disso é importunação sexual. E eu espero que ele seja punido, processado e condenado no rigor da lei. Pedro não aguentou a pressão e apertou o botão achando que nada aconteceria em desfavor dele. Mas eu espero, e eu tenho certeza, que isso não vai passar impune. Agora fica o questionamento. Se isso acontece dentro da casa do BBB, que é a casa mais vigiada do Brasil, com nós mulheres, vocês têm ideia do que a gente passa aqui fora? E o pior, será que Pedro já fez isso com outras mulheres aqui fora? Ele estava na casa há menos de 7 dias e já aprontou essa. Então, se você é vítima do Pedro ou de qualquer outro homem, denuncie.
Importante demais, porque o caso deixou de ser apenas sobre o reality, né? Um dos temas mais comentados no Brasil, nas redes sociais. Eu falava hoje de manhã nos Trending Topics, Lucas. Dos 10 Trending Topics, 8 eram sobre esse caso. E aí a classe política também se movimentou, por isso que eu falo que tem relação com tudo que a gente faz, né? A Fernanda Melchiona, deputada do PSOL do Rio Grande do Sul, fez um post, vou ler um trechinho aqui. O mais revoltante é que o assediador sequer se intimidou diante das câmeras da casa mais vigiada do Brasil. Isso demonstra a naturalização da violência contra as mulheres. A Thalíria Petroni, também deputada do PSOL do Rio de Janeiro, disse, abre aspas, o caso do assédio acontecido hoje no BBB escancara uma realidade dura. Se mulheres não estão seguras nem um ambiente vigiado por câmeras 24 horas, o que isso diz sobre o mundo fora dali? E a Érica Hilton, deputada do PSOL de São Paulo, disse, pela 40ª vez um participante do BBB se mostrou um completo nojento dentro e fora da casa, com denúncias e relatos que vão de assédio no programa e até um possível caso de pedofilia fora dele. Mas acho que passou da hora de questionar. Com toda a pesquisa prévia da Globo, os futuros participantes do BBB, é sério que todo ano eles são incapazes de detectar participantes com comportamentos nocivos. E esse fato que a Érica Hilton questionou, inclusive, ela também citou o Laércio, né, que foi participante da edição que a Ana Paula participou, que não chegou a ser expulso, mas saindo da casa foi preso e condenado a 12 anos de prisão por pedofilia. A gente separou aqui 4 casos que ficaram muito célebres, Lucas. BBB 23, o MC Guimê e o cara de sapato foram expulsos depois de assediar a mexicana Dânia Mendes. Eles passaram a mão nela, na bunda, nos peitos dela. No BBB 20, o Patrick Barbosa agrediu fisicamente algumas participantes. Ele, inclusive, ele chacoalhou o peito da Boca Rosa, uma cena absurda. Em 2017, o Marcos Harter, que o Lucas lembrou agora, também foi por a violência física e psicológica contra a Emily, com quem ele tinha um relacionamento na casa. Em 2012, o Daniel foi desclassificado do BBB 12 após abusar da Monique Amin na cama após uma festa. E agora a gente teve aí o Pedro no Big Brother 26, refletindo o que as deputadas disseram, Lucas. É um comportamento de fora da casa que acaba se refletindo dentro da casa, e isso retroalimenta também o que a gente vê na sociedade, Lucas. É muito grave essas condutas repetitivas, né? Eu lembro que esse do BBB 12, ele gerou um grande debate, inclusive, se ela estava acordada, se ela estava em consentimento ou não. Então, naquela época, inclusive, era muito mais questionado, né? Muito mais relativizado. Não foi bem assim, não foi bem assim. Agora, eu acho que pelo menos a gente tem uma consciência de que, de fato, o que aconteceu foi uma situação de abuso, né? Que, de fato, o Pedro se aproveitou da situação ali, foi para cima da Jordana, de uma oportunação sexual. E importante dizer, é um caso em que não dá nem para dizer que havia algum álcool no sangue, alguma coisa nesse sentido, que ele estava fora de si, qualquer coisa, não. Ele estava completamente são das suas faculdades mentais, não tinha nenhum álcool, nenhuma outra coisa que pudesse alterar essa compreensão dele. E era no meio da tarde, não era de noite, não era depois de uma festa, não, no meio da tarde. Acho que isso também torna o caso talvez mais grave, porque mostra a naturalidade como isso aconteceu. Porque muitas vezes, nesses outros casos, tinha alguma relação com o álcool ali, que não deixava de ser terrível, mas nesse caso, além disso, ele não tem nenhum vínculo com o álcool. É um caso que ele fez completamente sóbrio. Nosso chat todo concordando aqui com essa violência bizarra. E ele é de Curitiba, né? Não duvido nada que apareça como pastor / candidato a deputado nas eleições desse ano, dependendo do que acontecer. E falando sobre canalhas, macetada de notícias. A qualquer momento. Macetada de notícias, falávamos sobre a extrema-direita, né? Que esse rapaz aí certamente vai arrumar um aconchego nos braços da extrema-direita para falar sobre Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha, está publicando um vídeo fake do Lula para espalhar desinformação. Lula! Como já era de praxe, né? Como acontece sempre, dessa vez o próprio Flávio entrou na história.
As imagens são de uma cerimônia pelos 90 anos da criação do salário mínimo, realizada na Casa da Moeda, e no evento o Lula discursava para uma plateia falando sobre o acesso ao ensino superior e dizendo que historicamente as elites não querem que as pessoas pobres tenham acesso à educação. Roda o vídeo aí pra gente ver. Pobre não precisa estudar, porra! Vocês nasceram só para trabalhar! Será que a gente não percebe isso? Será que você não percebe? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico. Lula, você não tá mais batendo bem da cabeça, não. Tá O bom, pobre, tira o Flávio, tira o ele vai Flávio. fazer o Eu não quê? quero ver o Flávio, não. O original do que o Lula disse foi isso aqui. Tempo de Não tem... 32 anos depois do Colombo chegar lá, a República Dominicana já tinha universidade. E aqui demorou 420 anos para fazer a primeira universidade. Por que será que acontecia isso? É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que você não percebe? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico, que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer lugar. Mas aqui não. Aqui nós temos que ser cortador de cana, fazedor de prédio. As pessoas adoravam dizer, como é bom nordestino, ele sabe trabalhar na construção civil. A gente não quer ser só pedreiro, ajudante de pedreiro. Se bem que é uma profissão muito valiosa, mas a gente também quer ser engenheiro, a gente quer ser doutor, a gente quer ser médico, a gente quer ser professor. E o que é que precisa fazer? E aí, Lucas, são duas coisas, né? A primeira delas, a gente conversava, inclusive, no privado, aí você, sobre como, em tempos de redes sociais, você precisa editar o seu discurso para não cair nesse tipo de coisa, né? Porque hoje em dia cortam o que você diz, tiram de contexto, o que é o que estão fazendo agora. Mas o Lula é o cara que talvez saiba, antes de eu e você nascer, eu não, né? Que eu já era nascido quando o Lula estava lá, você, que é um neném, mas o Lula faz excelentes discursos políticos a vida inteira, né? Então, não é agora que o Lula vai refazer o jeito como ele faz discurso. Mas, Lucas, é maluco que essa galera da extrema-direita use educação pública para atacar o Lula, sendo que foi o governo, na história, que mais investiu em educação pública. O governo que mais fez Instituto Federal de Educação, que mais fez faculdade, que mais fez universidade. Me parece um equívoco aí da extrema-direita ir por esse caminho para atacar o Lula, porque vão acabar sendo desmentidos, é claro. E também demonstra um certo desespero aí, né, do nosso desquerido Flávio Bolsonaro. Com certeza, é totalmente desespero, porque é um corte que não para em pé, porque é inevitável olhar para a realidade nesse caso, para o que foi que aconteceu, né? É muito famoso o lema, tem filho de pobre virando doutor, que está até, inclusive, no samba da Acadêmicos de Niterói, homenageando o Lula nesse carnaval. Não tem como desvincular uma coisa da outra. E a população sabe a trajetória da educação, né? A população sabe das cotas raciais, a população sabe de todo o processo de educação que foi construído nesses anos de governo Lula, né? Nos anos anteriores, né? Todo o processo de colocar a educação no orçamento, de destinar mais recursos para a educação, de expandir universidades, principalmente. A gente teve uma enorme expansão universitária. Então, a conta não fecha. Pegar essa fala descontextualizada, eu imagino que deve haver algum questionamento na maioria das pessoas, né? Que não faz sentido. Tem declarações que as pessoas podem até cair mais fácil. Mas eu acho que é importante, William, ter preocupação também
no discurso que está sendo feito e transmitido para as redes sociais. Eu acho que é muito importante, se já tem deepfake, descontextualizando completamente, inventando um discurso novo, é importante tomar cuidado para os discursos reais não serem recortados e virarem outra coisa na mão da extrema-direita. Porque a extrema-direita é canalha, a extrema-direita vai distorcer tudo, vai. De alguma maneira, não tem muito como evitar que isso aconteça, mas eu acho que falas como essa poderiam tentar ser evitadas, né? Poderia haver uma forma de não deixar uma citação indireta a outrem dessa maneira, ou então deixar mais explícito. Eles falam que, não sei, né? Não vou ser eu que vou ensinar discurso pro Lula, mas eu acho que nessa era das redes sociais, em que os discursos são todos transmitidos nas redes sociais, é importante ter um certo cuidado. A gente viu que algumas vezes o Lula tem esse cuidado e tudo mais, tem vezes que ele faz esse tipo de citação e falam que tal. Acho que nesse caso houve um certo descuido nesse sentido e que é importante isso não acontecer, principalmente em outras pautas. Eu acho que na pauta da educação é muito difícil uma fake news dessa do Flávio colar. E é fake news. Eu acho que é importante, inclusive, ser processado. É importante que o PT, é importante que a AGU atuem nesse caso, processem o Flávio Bolsonaro e todo mundo que está repercutindo essa fake news, porque é uma mentira. Tirar essa fala lá completamente de contexto é criar uma fake news. E é por isso que é importante sempre a gente estar aqui para ajudar a desmentir essas mentiras que a extrema-direita propaga o tempo todo. A Marina Tustanovski diz: se tirar fake news não sobra nada na extrema-direita. O César Augusto: quem diria, bolsonaristas usando as coisas de má fé. Lucimar falando bolsonaristas canalhas. O Fábio Brito: o foda é tanto de gente que cai nessas mentiras. Eu recebi esse corte de 2 parentes, Lucas. Esse mesmo corte aí. Alguém fazendo um react a esse vídeo do Lula, dizendo aí, ó, o Lula, dizendo que pobre não tem que estudar, sendo que literalmente é o governo que mais investiu em educação pública na história deste país, né? Então, muito, muito, muito curioso a escolha. Uma escolha que me parece um tanto equivocada. Luquinhas, falando em racista, nem todo argentino, né? Mas uma advogada argentina, Agostina Paes, de 29 anos, foi flagrada em um vídeo fazendo gestos racistas contra um funcionário de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Nas imagens ela chamou o atendente de mono, né? Que é macaco em espanhol, imitando um macaco durante a discussão sobre o pagamento de uma conta. Vamos ver o vídeo da bonitinha para ela ficar famosa. A amiga sendo razoável, né? Empurrando ela. Devia ter dado um murro na orelha dela para ela poder deixar de ser racista. Em depoimento, a defesa dela disse que ela não sabia que isso configurava crime no Brasil e que teria reagido após atendentes fazerem gestos obscenos para ela e tentarem enganá-la no pagamento da conta. Segundo o relato da vítima, né, do homem que sofreu racismo, a discussão começou após um erro na conta. Quando o funcionário foi checar as câmeras do estabelecimento, a mulher passou a fazer gestos racistas. A justiça determinou a apreensão do passaporte, o uso da tornozeleira eletrônica. Como a Agostina entrou no Brasil apenas com documento de identidade, a PF foi acionada impedindo que ela deixe o Brasil. E aí, Lucas, 2 coisas. A primeira delas é que existe um preceito legal de que ninguém pode dizer que cometeu um crime por desconhecimento. Eu não sabia que era crime, então cometi. Não existe, essa defesa não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Esse é o primeiro ponto importante. Então, se você cometeu um crime sem saber, irmã, se fudeu, vai pagar pelo crime de um jeito ou de outro. Dito isso, é curioso, em 2026, a pessoa vir dizer que vem ao Brasil e não sabe que macaco é usado de forma racista no Brasil para atacar pessoas negras e é usado na Argentina também. Fazem isso para atacar brasileiros na Argentina. Inclusive, a gente tem dezenas de exemplos no futebol, né, onde essa agressão racista é usada contra jogadores e atletas brasileiros que vão disputar esportes coletivos lá. Você foi flagrada, você foi filmada e você vai ter que responder pelo crime de racismo que você cometeu, senhora Agostina Paes. Lucas Rocha. É revoltante, essas imagens são completamente revoltantes, né? E assim, não sabia que era. Então por que fez? Eu não sabia o que significava, não sabia o impacto que teria. É claro que ela sabe
que é uma ofensa racista. Claro que ela sabe o que ela está fazendo, mas agora, para não ser punida, diz isso, né? Talvez não sabia que poderia ser punida, né? Eu acho que tem muito essa noção de que isso não vai gerar nenhuma punição. A gente sabe que a Argentina ela tem esse problema de não combater o racismo, ela tem ainda mais agora, o governo Javier Milei, né? Que passa pano para muita coisa. Então eu acredito que essa declaração dela não seja de que ela não sabe que ela está cometendo um ato racista. É que ela não sabia que ela seria punida. E é muito importante que ela seja. Até para servir de exemplo, que aqui não é várzea para vir racista fazer festa, não. Isso não pode ser aceitável. É preciso dar um recado muito claro. Essa cidadã precisa ser presa. E isso precisa repercutir, inclusive, na imprensa argentina, para entenderem que aqui não é terra de ninguém, não é terra sem lei e que não pode vir cometer racismo no Brasil. Nosso chat aqui, obviamente, todo concorda. A Daiane diz aqui, e ela é uma advogada, faz o que fez e diz que não sabia. A Janaína Oliveira falou, senti falta da desculpa, ela toma remédios controlados, calma, que ainda não acabou. Ainda pode aparecer. Ainda pode ser que tenha. Ainda pode ser que apareça. A Mariana falou, foi a versão foi mal, tava doidão atualizada. A Jessie diz, uma advogada que não sabe ler. Lucimar falou racista na prisão. Que mais? O Andy fala, esses argentinos são grotescos. É assim, é meio cultural. Eu nunca fui pra Argentina, Lucas, mas meus amigos que vão para lá dizem que é cultural, assim, e que há uma cultura racista dentro da Argentina, um país, inclusive, que fez um apagamento, né? Um apagamento racial. As pessoas perguntam por que não tem pessoas negras na Argentina, é só dar uma pesquisada. Houve um apagamento racial na Argentina. Não só apagamento, né? Um extermínio. Houve um extermínio na Argentina. De indígenas e de pessoas negras. Então, assim, isso é um problema estrutural bizarramente largo na Argentina, e esses casos deixam isso claro. Eu cheguei a morar lá por alguns meses, fiz intercâmbio na Argentina, claro, não passei por situação de racismo, porque sou uma pessoa branca, mas a gente via que tinha muito preconceito contra brasileiro na Argentina na época, principalmente por conta de curso de medicina e tudo mais, mas é isso, é um país que não debate racismo, William, eu acho que essa que é a grande questão, é um país que não debate racismo, é um país que normaliza esse tipo de coisa, então é muito grave, né, é muito importante que a Argentina comece a debater o racismo de forma séria. É muito importante e esses casos, é muito importante que tenha uma punição severa para servir de exemplo e para esse debate começar a acontecer na Argentina, mesmo que seja por nós, que o Brasil faça alguma coisa para que seja forçado esse debate na Argentina. Porque não é aceitável o racismo ser normalizado na Argentina, um país sul-americano, e um país que muitas vezes se acha europeu, né? Acho que o mal da Argentina também é um pouco esse, achar que é uma província europeia, e não é. Então é muito importante que isso não aconteça. E existem pessoas, né, que muitas vezes são apagadas de fato na Argentina, que são pessoas que são negras na Argentina e que não se entendem dessa maneira porque o Estado argentino apaga essa identificação. O meu querido Antônio Farinati, um beijo para o Farinati, nosso roteirista aqui do CL, dizendo que os argentinos usam a palavra quilombo para descrever lugar sujo e bagunçado. E vira e mexe, dizem, abre aspas, negro de merda, sem nenhuma culpa, sem nenhum pudor, assim. Tem um problema estrutural muito grande na Argentina. E a gente, obviamente, aqui, irmão, se vocês não resolvem seus problemas aí, a gente vai continuar denunciando daqui, viu? Vocês podem denunciar os nossos também, não tem problema. A gente acaba denunciando um do outro. A Xanaína lembra que os nazistas fugidos não escolheram os seus novos lares aleatoriamente. Inclusive, é uma piada que fazem muito, né, Lucas? Não pergunte para um argentino com sobrenome alemão o que os avós deles faziam na década de 40, né? Então, é uma coisa que você não deve fazer. Para argentino, chileno, muitos nazistas fugidos da Segunda Guerra, depois do final da Segunda Guerra, foram para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, para esse país, até para o sul do Brasil, inclusive, né? Tem o Mengele, né, que veio aqui pro Brasil, que morreu aqui no Brasil, inclusive. Então, muitos argentinos, Oi, fala. William, Fractal LCT perguntou, às vezes acho que não existe nada de esquerda na Argentina, existe. E existe, só que não é um debate, o debate racial na Argentina não é um debate tão presente, e que a esquerda falha, inclusive, nisso na Argentina. É importante a gente pontuar essas questões também para a gente entender que existe racismo dentro da esquerda. E não é só na Argentina, no Brasil também.
Então, uma coisa não tá tão relacionada assim à outra, né? Eu acho que tem esquerda presente na Argentina, a gente teve o kirchnerismo no governo por vários anos e tudo mais, mas isso não é um debate que é tão presente na Argentina e que deveria ser muito mais. Exatamente. Importante demais. O Ed Silva lembrou que o Mengele morou no Paraná. Então, foi ele mesmo, foi o Mengele. O médico torturador maluco nazista. Vamos mudar de assunto, Lucas, para falar sobre outro assunto que também é maluco. Você viu a final da Copa Africana de Nações, Lucas Rocha? Foi caótico. O Marrocos jogava em casa, com o estádio lotado, clima de festa, e a expectativa era o jogo seu histórico lá, um título que o Marrocos não conquistava há 50 anos. Pois bem, aos 90 minutos, o Bono, o goleiro do Marrocos, ele fez uma baita defesa. O Senegal fez um gol e foi anulado aos 94 minutos do segundo tempo, aos 94 minutos de jogo, né? Por uma falta questionável, e logo depois marcaram um pênalti para o Marrocos, aos 97 minutos de jogo. Também o lance contestado. E aí, Lucas Rocha, aconteceu o impensável. A gente não tem imagem não, né, Letícia? Não tem como mostrar. Mas... Só na toalha que a gente tem. Tá bom. A equipe do Senegal saiu de campo, desistiu do jogo. Foram embora. Falaram, não vamos jogar essa merda. Estamos sendo roubados, fizemos gol anulado. Depois inventam um pênalti para o Marrocos. Vamos embora, não vamos jogar. Até que o Sadio Mané bateu o pé, chamou os companheiros de volta e a final foi retomada. E aí, o artilheiro da Copa, o Brahim Dias, do Marrocos, a cobrança foi aos 114 minutos de jogo. Tava nos 24 de acréscimo. O artilheiro que ia conquistar o título para o Marrocos cobrou cavadinha, o estádio ficou em silêncio e eles perderam o pênalti. Aí o jogo foi para prorrogação, ficou no 0-0 e na prorrogação o Senegal resolveu com Papa Gueye, marcou um golaço de fora da área. O bem venceu, Senegal ganhou e a partida teve vários pontos importantes. Põe aí, ó, festa do título, cadê? Copacabana. Os senegaleses comemorando em Copacabana. Teve em Buenos Aires. Bota Buenos Aires. É Buenos Aires, Letícia? É em Buenos Aires? Esse é. Buenos Aires comemorando o título de Senegal. Nova York. New York City. Os senegaleses comemorando o Senegal. Só que, Lucas Rocha, não parou por aí. O caos não foi só no jogo. Porque estava chovendo muito nesse jogo, Lucas Rocha. Tem muita gente falando, nunca mais o Marrocos pode receber nenhuma final esportiva. Tava chovendo muito. E aí, o Gandula, o assistente do Marrocos, tava com uma toalhinha pro Edouard Mendy, o goleiro do Senegal, poder enxugar as mãos. E aí, durante todo o jogo, olha o que aconteceu, Lucas. Olha os gandulas do Marrocos. Os gandulas do Marrocos ficaram tentando roubar a toalha pra ele não secar a mão. Esse foi o jogador do Senegal que fez isso. Mas depois da visita dos gandulas, cadê os gandulas? Não, esse é outro. O próximo. The other one. Aí, ó. Ele fugindo com a toalhinha. Olha os gandulas tentando roubar a toalhinha, Lucas. Que negócio maluco, velho. E aí chegou a ter briga, inclusive, por conta dessas toalhinhas. E a galera falando que nunca mais tem que mandar jogo no Senegal, no Marrocos, porque os marroquinos não sabem perder, não tem esportiva. E pareceu que teve uma tentativa de arremedo ali pro Marrocos ganhar o título em casa. Foi feio, foi feio. É muito curioso, né? Muito curioso esse pênalti misterioso, a anulação de gol assim no finalzíssimo do jogo. É muito curioso e é importante que, né, isso não aconteça, porque é uma competição muito grande, né? A Copa Africana de Nações, ela é muito importante, principalmente
para os países de África, né? Ela é muito reconhecida no continente, ela é tida como um grande título para os países, então é muito importante que seja um campeonato justo, né, William? Eu acho que é isso que a gente espera, né? Que seja um campeonato justo e que seja respeitado o que acontece dentro de campo, porque decidir por fora do campo não é o bom futebol, né? É importante que seja decidido no campo, porque são grandes seleções, inclusive vão estar na Copa, né? As duas seleções já estão classificadas para a Copa, né? Tanto o Senegal quanto o Marrocos, né? Então, que promove aí um grande espetáculo, que certamente na Copa também vão fazer grandes jogos. O Bernardo lembrou aqui que no primeiro vídeo é o Hakimi, do PSG, que rouba a toalhinha lá do... Aí, ó. Nesse vídeo aí não é um gandula, é um jogador do PSG e também o capitão do Marrocos, roubando a toalhinha do goleiro do Senegal. Cenas lamentáveis. Aí, no segundo, sim. No segundo, são os gandulas tentando roubar a toalhinha. Esse aí é o Hakimi, ó. É o capitão, só o capitão do Marrocos. Mas aí o senegalês foi lá buscar de volta. Aproveitando nossa editoria internacional, Lucas Rocha, falar sobre a Austrália. A Austrália começou a fazer valer a proibição das redes sociais para menores de 16 anos. Meta, TikTok e YouTube bloquearam juntas 4,7 milhões de contas de crianças e adolescentes. A lei entrou em vigor em dezembro e ou cumpre a medida ou paga a multa que pode chegar a 33 milhões de dólares australianos. Só a Meta diz ter removido mais de 500 milhões de contas de menores no Instagram, Facebook e Threads em poucos dias. Ao mesmo tempo, as empresas jogam parte da responsabilidade para a loja de aplicativo, defendendo que a verificação de idade tem que acontecer antes do download. A preocupação é que os adolescentes migrem para outros aplicativos para driblar a regra. Mesmo assim, o governo da Austrália diz que o objetivo não é criar um sistema infalível, mas reduzir danos e mudar padrões. No Roblox, a gente mostrou o Roblox aqui, né, o Lucas Rocha, nessa semana passada. O Felca foi longe demais, né, William? O Felca foi longe demais. O Felca chegou na Austrália. Tem gente tentando burlar o sistema do Roblox. Põe aí. A tentativa de... Olha lá, ó. De tentativa de burlar o sistema do Roblox, fazendo verificação de idade. Tem gente tentando burlar o Roblox aí, ó. Criativo. Pro crime, né? A criança criativa pro crime. Logo cedo. Mas, olha, estimando sua idade. Aí, ó, vai estimar a idade. Vamos ver quanto vai dar. Fazer a estimativa da idade do Roblox. Há 106 anos. Segundo... Acertamos. Acho que sim. Lucas Rocha, debate importante. Se fosse aqui no Brasil, chamariam do quê, Lucas Rocha? Isso mesmo, de censura. É o comunismo. Ditadura do judiciário. A ditadura do judiciário, tá ok? E aí nem foi o judiciário, foi o governo da Austrália que aprovou uma lei lá na Austrália para mudar a regulamentação das redes sociais. E é fundamental que criança e adolescente não fique exposto. E ainda assim, quando tá na idade para ter a conta, lá na Austrália, é menor de 16 anos. E ainda assim, depois dessa idade, o pai e a mãe têm que ficar atento, porque o que mais tem na rede social é esquema de pedofilia, aliciamento de menor, pornografia infantil. Então é importante que os pais fiquem atentíssimos a esse tipo de conteúdo para proteger as crianças. As crianças não vão gostar, né? Claro, hoje em dia, a criança de 2 anos, você dá um tablet na mão da criança para ela viver, não joga uma bola, não sabe que quer soltar uma pipa, não sabe que quer andar uma bicicleta. Eu, por exemplo, não sei o que nada disso, mesmo já tendo sido criado com tudo isso. Mas, Lucas Rocha, é importante que as redes sociais imponham um filtro também para que as crianças não fiquem expostas a esse tipo de conteúdo. É muito importante, é o passo que a Austrália dá, é muito importante, que já tinha alguns outros processos, algumas outras decisões que caminhavam nessa direção. Aqui no Em Detalhes, aqui do ICL, houve alguns debates sobre isso, né, sobre o ECA Digital, de como o ECA Digital promoveu alguns avanços na legislação brasileira, mas que ainda é preciso avançar mais, principalmente no campo da regulação das redes sociais, que é uma questão que o governo Lula defende, mas que tem muita dificuldade de avançar por conta do lobby gigantesco das Big Techs, né? A gente sabe como as Big Techs elas influenciam no debate político de Brasília, né?
principalmente nas votações, mais do que no debate, né, William? Influencia nas votações, que tem uma diferença entre o nosso debate público e a votação que acontece dentro do Congresso. Então é muito importante que a gente olhe para esse exemplo da Austrália e traga para cá parte do que está sendo debatido lá. Porque o protesto no Roblox era para criança de 9 anos não terem acesso ao chat. O que já é absurdo ter tido antes acesso ao chat. Já ter existido em algum momento acesso ao chat. Exatamente, não era para ter tido nunca. E agora a gente tem esse bloqueio a partir dos 16 anos na Austrália, que eu acho que é muito interessante, é muito importante se debater sobre isso. Né? A gente está falando de um país que não é uma ditadura, que não é nada que os liberais possam pintar de espantalho. A gente não está falando de um país que pode ser pintado de espantalho. É um país que fez um debate sério sobre a questão da regulação das redes sociais e está avançando com isso. Eu acho que é muito importante a gente se aproveitar disso e de outros debates que acontecem no mundo, né? Não é só a Austrália que tem avançado nesse sentido, mas é uma medida mais drástica, aparentemente, mas que parece ser muito importante pela saúde e pela segurança das crianças, né? E pelo bem do debate digital também, como um todo. A Laís, Lucas, o Will não assiste a programação do ICL. Por quê? Não entendi. Pior que eu assisto a programação inteira. O Gilson Becker, menino, que vocês eram... O que o Panunzio falou hoje? Aí não tem como ver. Também que eu tô vindo pro trabalho, né? Veio de metrô, não tem sinal. O Gilson Becker, meninos, o que vocês fizeram com a Letícia? Ela tá tão quietinha hoje, graças a Deus. Ô William, você perdeu hoje de manhã. Você perdeu hoje de manhã o Lula Costa Pinto recitando Clara Nunes. Ele quase cantou, faltou ele cantar, eu queria muito ter visto o Lula cantando no Desperta hoje. Não vi. Foi bem bacana. Eu tava vindo pro trabalho, eu venho de metrô trabalhar, né? Então não tem sinal, não consigo ver o Panunzio. E aí depois, quando o programa tá acontecendo, eu tô me preparando pra entrar no N1, né? Então, infelizmente, não tem como ver o meu querido Panunzio. É verdade. A Mariana Martins... Você trabalha muito. Tá sendo irônico? Não gostei do seu tom. A Mariana Martins dizendo, crianças australianas, Falca, we hate you. A Laís falou que o Lucas falou isso não é em detalhes. Eu não vejo em detalhes. Não dá tempo. Porque é foda, gente. Eu chego aqui às 7 da manhã. Aí às 7 da manhã começa o Desperta. Eu tenho que me preparar para o N1. Aí eu faço o N1. Das 10h30, das 8 às 10h30. Tá sabendo legal. Cala a boca você. Aí eu saio do N1, tem 1 hora, que é o tempo que passa o mercado e o Em Detalhes. Não tem como assistir, eu tô preparando o quê? O Rolê ICL. Eu trabalho mais... o meu sobrenome é trabalho, então não tem como ver. Mas, eu vou te falar que você tava tweetando durante o N1, tá? Vai lá todo mundo ver que ele tweetou às 10h16 de hoje. Cala a boca. Mas eu tenho déficit de atenção. Eu tava falando no nosso grupo agora, do jornalista, tava falando enquanto tava no programa, que eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá pra ver. Mas eu vejo urgente e vejo N2. Mas assistir a Gabriela Varela você não consegue. Você consegue fazer tudo menos ver o Em Detalhes. Entendi. Você quer me complicar com a minha amiga, Lucas Rocha? Vamos mudar de assunto. Não gostei desse tema. Vamos falar, ainda falando sobre celebridades. Luciana Gimenez. Lucas, fim de uma era. Pauta boa. A Luciana Gimenez foi demitida da Rede TV. Tava reclamando aqui que eu só falei pauta séria hoje, que eu tava muito sério, mas só teve pauta séria até agora. Você é muito sério. Agora vem a galhofa. Não, você é muito sério. Você e ainda vem querer dar uns lacre. Vem querer ser a lacriane aqui do programa. Saudades do Guga Noblar. Quando eu falava um absurdo, ele dobrava a aposta e falava um absurdo maior ainda. É verdade. A Luciana Gimenez, depois de 25 anos à frente do Super Pop, saiu da Rede TV, em comunicado que fala do encerramento em comum acordo, mas pega pesado pelo tempo de casa e ela teve na emissora desde a fundação, né, praticamente. Imagina o valor da rescisão. Imagina quando ela vai receber de acerto aí. Por décadas foi um dos principais nomes do canal, uma das apostas do mercado publicitário. Dias depois da demissão, ela apareceu chorando nos stories. Direto de Nova York. Olha só, que triste. Nem imagina ser triste em Nova York. Olha ela triste em Nova York. Poxa. Todas as mensagens de carinho, de motivacional, de amor que me mandaram. Eu quero dizer que o Super Pop foi um marco na minha vida. E eu fiz sempre com muito carinho, muita dedicação, muita alegria, muita vontade. Eu ia para a Rede TV com meu coração cheio de vontade de fazer a diferença, de
entender o que estava acontecendo, de conhecer pessoas, tá bom, conhecer... tá triste, amiga, tá bom, tira, vai, tira, tá bom, tá triste, tá bom. Já tô mal aqui sofrendo. Já, tô triste também. Nos bastidores, a demissão não surpreendeu, pessoas próximas relatam que a apresentadora vinha enfrentando situações consideradas humilhantes dentro da emissora, além de uma redução significativa de salário. E a Luciana Gimenez, esse programa Super Pop, Lucas, foi durante muito tempo, quando eu era jovem, mentira, eu já era velho nessa época, ele foi um programa que deu voz a nomes importantes da extrema-direita hoje em dia, né? Muita gente acusa o Pânico na TV, o CQC, em especial a Luciana Gimenez, a trazer o Bolsonaro para dar entrevista quando o Bolsonaro era só um deputado do baixo clero. Então aí, de uma maneira ou de outra, para o bem ou para o mal, o Super Pop teve um papel aí na política brasileira que foi de dar voz a essa extrema-direita. Não que eles não levassem gente de esquerda, também levavam, né? Mas levavam o Bolsonaro para falar groselha. Na época que a gente nem falava muito sobre ele, a Luciana Gimenez estava toda semana lá com o Bolsonaro, falando que gay tinha que apanhar, que a mulher... inclusive foi no programa dela que ele disse que votou contra a lei das empregadas domésticas, né? E que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Então, assim, várias das frases icônicas para o mal, as frases satânicas de Jair Bolsonaro, foram dadas no programa da Luciana Gimenez, já construindo esse imaginário que ajudou depois ele virar o mito aí da extrema-direita, Lucas. Eu acho que é um exemplo claro de um programa que busca tudo pela audiência e perde o compromisso com o público, né? O espaço que a Luciana Gimenez dava pro Bolsonaro não era pra fura afinidade ideológica, né? Tanto que ela ficava fazendo aquela cara de estou muito chocada com o que o Bolsonaro está falando, sendo que ele falava a mesma coisa toda semana. Isso, Pois é, chamava o Bolsonaro para ele chocar, para ela fazer aquela cara de chocada. Mas não parava de chamar, né? Então foi de fato um trampolim para o Bolsonaro ganhar mais espaço na mídia, principalmente, né? Principalmente discussões sobre... eu acho que ele falou de kit gay, inclusive, no Super Pop, né? Eu acho que um dos lugares que ele fala a mentira do kit gay é no Super Pop. Então foi um programa que serviu de trampolim. É um programa que buscava muito essa coisa do engajamento, qualquer coisa, né, que não é uma coisa nova das redes sociais, né, a busca tudo pela audiência sempre existiu na TV brasileira, e o Super Pop era um grande exemplo disso, né, tinha de tudo naquele programa. Então, enfim, eu fiquei curioso, William, que ninguém no nosso chat, sempre quando tem algum jornalista demitido, o povo pede, né, fulano de tal no série, ninguém pediu Luciana Gimenez no série. Imagina ela apresentando rolê com a gente, Luciana, rolê CL, com William De Luca e Luciana Gimenez, seria legal, eu gostaria. E convidado André Surach, aí o CL acaba. O ICL não sei, o rolê, certamente. Quem mais? Letícia pode providenciar isso já. Por favor. Vamos vendo. Traz a Luciana pra gente entrevistar aqui, ô Letícia. Você não tá nada pra fazer aí? A Marina Martins falou que teve no Super Pop quando era Galisteu. Não, assim, não sou mais jovem, é verdade. Teve Galisteu no Super Pop antes da Luciana Gimenez? Teve isso? Eu nem lembro, eu não era nascido. Eu não era dessa época também, não. A única coisa que eu gostava era a cobertura de carnaval da Rede TV. A cobertura boa que nos brindou com uma das cenas mais icônicas da história da TV brasileira, que é o Cu Verde. Quem viveu sabe, gente. Que ano que foi o Cu Verde? Deixa eu ver aqui no... Grande momento. Cu Verde Rede TV. Deixa eu ver aqui. Deve ter sido 2015. Vocês por aí, não né? ousem buscar essa imagem pra colocar no ar. A Helga tá assistindo. 2017. Quase. Ai, saudades do Cu É Verde. um grande momento. Chegou, né? grande... Como é? Pediu pauta e não chegou. Do que tu tá falando? Eu? Vambora? Pra casa? Sim, é. Melhor que você não viu. Lucas Rocha, te trouxe melhor que você não viu, porque a gente tava falando do Pedro. O Pedro é de que cidade? Adivinha? Isso mesmo, de Curitiba. É de Colombo, mas é da grande Curitiba. É a mesma bosta. Você vai pra pessoa falar, eu não sou de São Paulo. É da onde? É de Carapicuíba. É a mesma bosta. É da grande São Paulo, é de São Paulo. É da grande Curitiba, é da grande Curitiba. Trouxemos um curitibano fazendo o que o curitibano faz de melhor.
Você nunca moraria? Nordeste. Por quê? Tudo esquerda e um pessoal assim que, entendeu? Há uma falta de cultura muito grande. Nós aqui do Sul, a gente tem uma cultura muito superior que lá do lado de cima. Falta de infraestrutura, tudo muito precário, entendeu? Vai anotando, Lucas. É precário. De São Paulo, Rio pra cima ali, tudo começa a ficar mais precário. Tudo é precário. De São Paulo, Rio pra cima, tudo é precário. A dependência da esquerda, cara. Do lado do norte e do nordeste, se falar mal do Lula, cara, você tá morto. Isso porque ele tem muita cultura, né? Do Nordeste? Uma boa parte dos votos dele foi pra lá, né? Por causa dos benefícios, né? Porque lá tem vale gás, daqui a pouco tem vale esposa, vale tudo. O cara faz 10 filhos porque vale esposa. Ganha R$1.000. O defensor da família. Isso. E não fica dependendo de governo. E ele dá muito benefício pro norte e nordeste. Pro sul aqui, nós produzimos pra sustentar eles lá em cima, entendeu? Você acha que não deveria ter esses benefícios? Deveria ter pra quem realmente necessita. Você vê pai de família com 30, 35 anos, em plena forma física aí, cara, dependendo de governo, pelo amor de Deus, né? Aí é difícil. Você já foi lá no Nordeste? Já fui. O que você viu lá que você não gostou? Falta de educação, cara, muito grande. Mulher é tudo piriguete, todo isso. Eu trabalhei já com 6 mil baianos, cara, sabe o que é? Como que é trabalhar com 6 mil baianos? São muito parceiro de trampo, mas a educação ainda é precária, entendeu? Então tá, né? Quer começar? Ai, surreal, né? Eu acho que a própria fala dele mostra que ele é um grande idiota, né? Ele fala, falta de educação. R$1.000 por filho. Porra, R$1.000 por filho eu vou começar a fazer. Se a Bolsa Família for R$1.000... Tá assim? Se o Bolsa Família for R$1.000 por filho, eu vou meter 5 esse ano. Se o Lula lançar um Vale Esposa, acabou. Vale Esposa. Espero que seja pra todos os gêneros, que querem meter o Vale Marido. Porque se for R$1.000... Vale Esposa vai ser o nome. Se for R$1.000 por criança, eu vou meter 5 bonecas essa semana. Eu não quero nem saber. Eu vou achar alguém aí e vou reproduzir. Quem me parece... Vai ser só na barriguinha de aluguel. Só na barriguinha de aluguel. Quem me parece... que é que a mulher pode ter 500 filhos, o valor não vai ficar muito acima de R$1.500, R$1.600. Não importa quantos filhos a família tem. Talvez a lei prevê isso, né? Talvez tenha um limite. Talvez tenha um limite, eu acho. Não, eu acho que escancara a grande burrice do cidadão médio bolsonarista, claramente um bolsonarista, um idiota completo pra falar uma bosta dessa, tudo é mal educado, tudo falta de educação. Ele escancara que o mal educado, que não tem educação, é ele, pra reproduzir um monte de mentira, um monte de fake news. Se ele for em algum lugar do Nordeste, alguma cidade, algum lugar ele não gostou, é a experiência própria dele. Ele não pode dizer que ele não gostou de uma região inteira. Tem 9 estados. Pois é, com 9 estados, não sei quantas mil cidades, pelo amor de Deus, é uma imbecilidade muito grande. E tem estudos que mostram que que o Bolsa Família não está só no Nordeste, né, William? O Bolsa Família, os programas de ciência social não estão só no Nordeste. Isso aí é uma grande ignorância que se usa para justamente praticar esse tipo de xenofobia e atacar a população nordestina, que a gente sabe que, né, o ódio deles é também um ódio racial, é um ódio também muito ligado a outros tipos de questões que não são apenas uma questão política, né? Usa-se esse disfarce aí da política e tudo mais, mas a gente sabe que tem uma questão racial muito séria e que essa declaração dele deixa isso bem claro. Agora, Lucas Rocha, a gente acha um absurdo, mas você sabia que é importante a gente entender a cabeça do brasileiro nesse ano de eleição. Tem gente que pensa assim, gente. E é com essas pessoas que a gente vai ter que conversar sobre as eleições desse ano. Por isso, Lucas Rocha, que é importante entender como pensa o brasileiro. E pensando nisso, o ICL produziu a maior pesquisa de opinião já feita nesse país para entender essa cabecinha confusa, complexa do brasileiro. Nós ouvimos mais de 10 mil pessoas do Brasil todo usando as técnicas mais complexas de pesquisa, o que há de mais avançado em pesquisa de opinião para descobrir como pensam os brasileiros de feminismo à segurança pública, de política à religião, um raio-x, tem umas cabeças que a gente não quer raio-x, essa aí eu não quero raio-x. Da mente dos brasileiros, que vai revelar as prioridades para as eleições deste ano e os resultados, Lucas Rocha. Vão te surpreender. Faz cara de surpresa, Lucas Rocha. Você vai ficar assim depois de assistir a verdade sobre como pensam os brasileiros. Vai ser nesta quinta-feira, conhecido popularmente como daqui 3 dias, a Super Live às 8 horas da noite com Eduardo Moreira,
Castro Rocha, Luiz Eduardo Soares, Gessia Souza, Luiz Costa Pinto, o famoso Lule, ao vivo, 8 horas da noite. E para isso, pequeno Lucas, meu pequeno duende, as pessoas não precisam mandar pix para mim. Se quiser mandar, pode mandar também. Mas não precisa. Não precisa... Estamos aceitando. Não precisa pagar para ver. Não vai fazer nada. Só pedimos a sua inscrição. Em qual link? Pequeno Lucas Rocha. icl.com.br/pesquisa. 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 Dito isso, amanhã estaremos de volta. Eu, Lucas Rocha, no Vitão, a Letícia, a Lari, o Pacheco. Eu não vou votar nu, não. Eles. Será que não? Toda a nossa equipe e você que assistiu o programa aqui, Lucimar, Jéssica, Ana, César Augusto, Ana, a gente volta amanhã. Tchau. Eu sempre digo que para investir e para fazer previsão de mercado, você tem que tirar o torcedor do lado e tem que olhar os fatos. E aí, meu irmão, se tu quer acertar, não importa se você é de direita ou de esquerda, se gosta do político A ou do político B, se gosta do empresário A ou do empresário B. Você tem que olhar os números, você tem que olhar os fatos, entender as expectativas. E aí, ser objetivo, ser analítico. Quase ninguém faz isso. Porque por trás de quase toda previsão existe um interesse. Um interesse de beneficiar algum político, alguma ideia. Aqui no ICL, a gente faz o relatório mais analítico, mais imparcial, no sentido de olhar os fatos. E é por isso que todo ano a gente acerta mais que todo mundo. Em 2025, a gente acertou tudo que a gente previu, com uma precisão inacreditável. Dissemos que o dólar ia bater 5,30 e bateu. Eu não acho que ele vai a 5,30, mas ele tem espaço para ir até lá. Dissemos que a Bolsa ia bater um novo recorde no segundo semestre e bateu. Isso pode ser um gatilho para a Bolsa subir de uma maneira mais robusta e atingir máximas históricas, tá? Dissemos que os fundos multimercados teriam o primeiro ano bom depois de vários anos ruins e isso aconteceu. 2025 deve ser, depois de alguns anos sofríveis, um bom ano para os fundos multimercados. Tudo! Enquanto isso, a Faria Lima, mais uma vez, errou tudo novamente. Se você quiser assistir o Mapa da Mina 2026, que vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, se inscreve e chama todo mundo da sua empresa, seus amigos, sua família, porque ninguém pode perder esse encontro.